Informei minha esposa Emily que meu seminário terminou um dia antes do planejado, mas não consegui mudar meu voo. Então estaria de volta na terça-feira à noite. Ela deveria me buscar no aeroporto por volta das 18h. Ela expressou certa frustração por eu passar mais uma noite fora, mas disse que ficaria encantada em me ver. Após pensar por uma hora, percebi que estive muito tempo fora de casa e deveria priorizar minha esposa, com quem vivo há 17 anos. Decidi ir ao aeroporto e tentar mudar meu voo. Quase desisti, mas notei que havia um voo para um aeroporto perto da nossa cidade natal. O aeroporto que costumo usar fica a cerca de uma hora ao norte da nossa casa, mas o outro aeroporto ficava quase 2 horas ao sul, e eu nunca o havia usado antes. Verifiquei e descobri que havia um voo partindo para aquele aeroporto em meia hora. Então fui ao balcão comprar uma passagem. Fiquei surpreso com a facilidade do processo. Uma hora depois, já estava no ar, e 3 horas depois, aterrissei. Aluguei um carro e esperava estar em casa por volta da meia-noite. Emily teve que encontrar uma maneira de expressar sua alegria com meu retorno antecipado. Mentalmente, listei algumas suposições e sorri para mim mesmo. Decidi não ligar para ela e quis fazer do meu retorno uma surpresa completa. Era pouco antes da meia-noite quando cheguei em casa. A casa estava escura e o carro de Emily não estava lá. Achei estranho enquanto levava minha mala para dentro e desfazia as malas, imaginando onde ela poderia estar àquela hora, mas decidindo não tirar conclusões precipitadas. Liguei para o celular dela e ela atendeu no terceiro toque. Cumprimentei-a e fingi estar checando seu bem-estar. Ela me informou que já passava da meia-noite e que estava dormindo. Garantiu-me que estaria no aeroporto na manhã seguinte às 6h para me buscar. Fiquei intrigado e curioso sobre ela estar dormindo, mas não em casa. Perguntei onde ela estava, mencionando que tentei ligar para o telefone fixo, mas caí na secretária eletrônica. Ela explicou que estava na cama e que nosso telefone não funcionava, mencionando um técnico agendado para o dia seguinte. Minha cabeça girava enquanto me perguntava se ela estava na cama no andar de cima. Eu estava desfazendo as malas no mesmo quarto e não a vi. Parecia improvável que ela estivesse mentindo descaradamente, mas não pude evitar de me perguntar por quê. Então, informei que não estaria no voo das 6h e que ficaria mais alguns dias. Prometi ligar quando soubesse o horário e o dia exatos do meu retorno. Ela expressou saudade e pediu que eu voltasse logo. Assegurei que mal podia esperar para vê-la e me despedi. Ao terminar a ligação, notei um leve tom de risada na voz dela. Disquei o número de casa e ele tocou normalmente. Pensei em atender o telefone e ter uma conversa espirituosa comigo mesmo, mas não tive coragem. Subi ao nosso quarto e procurei debaixo da cama e em outros esconderijos. Pensei comigo: senhoras e senhores, Elvis deixou o prédio. Sou vendedor, não cientista de foguetes, mas meus instintos estavam aguçados e senti algo suspeito. Quão tolo eu fui! Bastante tolo. Essa era minha avaliação honesta. Na manhã seguinte, levantei cedo e movi o carro alugado para o outro lado da rua. Por volta das 7h, vi o carro de Emily chegando com um homem dirigindo. Escondi-me no armário de tranqueiras no hall de entrada, com a porta entreaberta. Emily abriu a porta e eles entraram. Ela informou que precisava trocar de roupa e se preparar para o trabalho. Mencionou pegar roupas para o dia seguinte para evitar voltar pela manhã e disse que estaria de volta em 10 minutos. Ele riu e respondeu que ajudaria, mas então teria que fazer amor com ela novamente. Emily o advertiu brincando que teria que demiti-lo por atraso e mencionou que ele parecia gostar do fato de ela trabalhar sob ele. Comentou também que a esposa dele a considerava a secretária perfeita. Não pude deixar de imaginar o que ela diria à esposa dele, considerando que o achava arrogante e detestável. Ele estava na empresa há apenas algumas semanas, pelo que eu lembrava. Ele riu e mencionou que já havia falado de Emily para a esposa, notando que ela tinha a mesma idade da mãe de sua esposa e era bem mais leve. Brincou que, quando sua esposa visse Emily, ele teria que demiti-la mesmo assim. Acrescentou que informou a esposa que estaria procurando casa naquela semana e talvez não saísse do hotel por alguns dias. Emily voltou e eles riram juntos. Ela estava deslumbrante e o chefe dela se chamava Senhor Chefe. Eles se abraçaram e ele lhe deu um beijo apaixonado e lento.
Senti vontade de pegar um guarda-chuva da prateleira e expressar minha desaprovação. Ele sugeriu que ela passasse a noite seguinte com ele, saindo para jantar e voltando às 20h. Mencionou a possibilidade de mostrar a pousada após conversar com o dono. Emily aprovou a ideia e perguntou brincando que tipo de tour ele gostaria, acrescentando: "E se meu marido chegar cedo?" O nome dele era Jeff. Jeff a tranquilizou, mencionando que eu ligaria para ele para combinar o traslado do aeroporto com um dia de antecedência. Ele enfatizou que, se eu não ligasse hoje, não voltaria amanhã. Emily achou isso satisfatório e respondeu, sugerindo que eu era um frouxo e que, no improvável caso de algum problema, eu provavelmente ofereceria uma cerveja a Jeff e pediria desculpas por qualquer inconveniente. Jeff, por sua vez, sugeriu que eu parecia um fraco e que sua esposa ficaria furiosa e poderia causar problemas se ele a traísse. Emily interveio, dizendo que o medo mantinha a maioria dos homens na linha, embora ele não parecesse ter muito medo de sua esposa na maior parte do tempo. Jeff respondeu que estaria em apuros se traísse e teria sorte de salvar sua vida. Acrescentou que sua esposa estava em Houston, o que o fazia sentir-se relativamente seguro. Foi quando parei de ouvir, enquanto eles saíam da sala. Meu rosto ficou vermelho e senti minha pressão arterial subir. Não apenas minha esposa foi infiel, mas também parecia não gostar de mim. Sentei-me para contemplar a situação e um plano começou a tomar forma lentamente. Lembrei que Emily mencionou que seu novo chefe foi transferido da sede da empresa em Houston. Precisava descobrir o nome dele, então fiz algumas ligações. Algumas perguntas discretas à recepcionista da empresa de Emily rapidamente me forneceram todas as informações necessárias. O nome dele era Jeffrey Ross, e ele tinha uma esposa e 2 filhos adolescentes. Ela ficaria no Texas até os filhos terminarem o ano escolar, e então se juntariam a Jeffrey em Springfield. Ele procuraria uma casa todas as noites após o trabalho. Pesquisei o sobrenome Ross em Houston no diretório online e encontrei 3 Jeff Rosses. Na primeira ligação, acertei em cheio. Perguntei se ela era a senhora Jeffrey Ross, e ela confirmou, perguntando como poderia me ajudar. Perguntei se seu marido trabalhava para a empresa Halifax, e ela confirmou que sim. Inventei uma identidade dizendo que era Don Watson da Halifax, e mencionei que estava planejando uma pequena festa para seu marido Jeff e ela. Expliquei que eles receberiam passagens de ida e volta para Springfield como uma surpresa para Jeff. Ela reagiu positivamente e perguntou sobre a data do evento. Evitei uma resposta direta e disse que a festa seria na noite seguinte. Forneci detalhes do voo e expliquei que a empresa reembolsaria Jeff pelas despesas. Enfatizei a necessidade de sigilo e ela prometeu não contar a ninguém. Em seguida, comecei a ligar para os amigos e familiares de Emily para convidá-los para sua festa surpresa. Informei que Emily recebeu uma promoção de seu chefe, o que justificava a celebração. Todos ficaram felizes com a explicação e com a necessidade de manter segredo de Emily. Pedi que chegassem à nossa casa às 19h para garantir a presença de Emily. Para uma festa tranquila, contatei um restaurante local e encomendei comida e bebidas, especificando que deveriam ser montadas na varanda ao lado da sala de estar, perto da nossa piscina. Foi um toque especial, já que Emily sempre quis uma festa naquela varanda. Deixei instruções para os fornecedores, explicando que a casa poderia estar vazia quando chegassem, mas que poderiam montar tudo na varanda externa, contornando a casa. No dia seguinte, cheguei ao aeroporto meia hora antes, enquanto os passageiros seguiam para a área de retirada de bagagens. Abordei algumas mulheres desacompanhadas e perguntei se eram a senhora Ross. Enquanto falava com uma delas, ouvi alguém me chamando. Ela se apresentou como senhora Ross e perguntou se eu estava lá para buscá-la. Fiquei quase sem palavras quando a vi. Ela parecia uma estrela de cinema. Apresentei-me como Ron e expliquei que minha esposa trabalhava para o marido dela. Decidi improvisar, já que ela parecia um pouco desconfiada. Mencionei com humor que muitas vezes me diziam que casei com uma mulher mais velha e maior, mas a tranquilizei dizendo que era apenas porque minha esposa tinha mais experiência e havia mais para amar. Ela pensou por um momento, depois sorriu, e me senti aliviado. Coletamos sua bagagem e fomos para o estacionamento.
Quando chegamos à minha casa às 18h30, expliquei à Sra. Ross que era uma festa ao ar livre em homenagem ao seu marido e também uma celebração do aniversário de minha esposa. À medida que os convidados começaram a chegar, o fornecedor terminou a montagem e fiquei genuinamente impressionado. Parecia uma festa de alto nível e eu não imaginava que poderia ser organizada tão facilmente. Até às 19h30, todos que convidei estavam presentes. Pedi que estacionassem atrás da igreja, a meio quarteirão de distância, para que nossa entrada ficasse livre. Expliquei a todos que me esconderia na sala de estar e, quando os homenageados chegassem, eu apagaria as luzes da varanda. Isso seria um sinal para que ficassem em silêncio. Tínhamos portas de correr de vidro que davam para a varanda, com persianas verticais ajustáveis por cordas. Uma corda abria as persianas horizontalmente, enquanto outra as separava. Também tínhamos cortinas pesadas que usávamos no frio. Essas cortinas eram grandes o suficiente para eu me esconder atrás enquanto alcançava as cordas das persianas e o interruptor de luz da varanda. Poucos minutos antes das 20h, notei o carro de Emily estacionando em frente à casa. Apaguei as luzes da varanda e me escondi atrás das cortinas para criar um ambiente silencioso. A porta abriu e ouvi Emily e Jeff rindo. Pensei comigo mesmo que era reconfortante saber que eles estavam se divertindo. Jeff, de maneira descontraída, expressou sua ansiedade por um momento a sós, mencionando que raramente tinham um momento sozinhos. Ele ajudou Emily a tirar o vestido, revelando que ela usava apenas uma tanga. Ambos pareciam estar de alto astral, enquanto Emily, brincando, tirava a tanga. Ela comentou sobre a constante brincadeira de Jeff, e ele a empurrou para minha cadeira, começando seu encontro. Cuidadosamente, acendi a luz. Emily ficou surpresa e exigiu uma explicação para minha presença, uma pergunta que me pareceu um tanto simplista dadas as circunstâncias. Calmamente, lembrei-a que aquela era minha casa, enfatizando que meu nome estava na escritura. Ela expressou surpresa com meu retorno antecipado e eu confirmei casualmente. Jeff murmurou algo sobre precisar sair e ter assuntos para resolver. Ofereci-lhe uma bebida, o que pareceu surpreender tanto ele quanto Emily. Pude perceber que Jeff estava considerando a suposição anterior de Emily, de que eu lhe ofereceria uma cerveja se os pegasse juntos. Não pude evitar sorrir enquanto observava seu processo de pensamento. Antes que Jeff pudesse responder, sua esposa entrou abruptamente na sala pela varanda, segurando uma bolsa grande e agitando-a vigorosamente. Sua surpresa o deixou praticamente indefeso, e ele acabou a cerca de 1,5 m de sua posição anterior. Logo depois, a mãe e a irmã de Emily se juntaram à cena. Emily, ainda despida, recebeu uma bronca de sua mãe, que a instruiu a se vestir e brincou sugerindo que ela considerasse uma carreira no entretenimento adulto após a recente performance. Emily estava chocada demais para responder, e quando acendi a luz da varanda, ela percebeu que outras 20 pessoas a estavam olhando. Fui para fora, peguei salada de batata e asas e busquei uma lata de cerveja na geladeira. Voltei ao meu assento e observei a luta de Jeff para se sentar, bem como as tentativas de Emily para recuperar a compostura. Toda a situação era, sem dúvida, frustrante, e não pude evitar pensar que eu não era o responsável por essa bagunça. Emily e Jeff se colocaram, junto com seus entes queridos, nessa situação desconfortável. No final, era melhor que todos soubessem a verdade e seguissem em frente. Com o tempo, a situação se acalmou. O primo de Emily levou a Sra. Ross para o motel, enquanto outro primo ajudou Jeff até o carro e lhe deu uma carona até o motel. A mãe de Emily perguntou se Emily queria ir com eles, mas Emily recusou. Sua mãe expressou compreensão pelo meu provável aborrecimento e reconheceu que Emily merecia uma boa repreensão, mas acreditava que ela já estava sofrendo o suficiente. Então, eles partiram. Emily se escondeu no banheiro e ouviu o chuveiro funcionando. Nunca gostei tanto de cerveja e asas, sentado sozinho e refletindo sobre os eventos da noite. Pensei comigo mesmo que 1 ou 2 vezes na vida, tudo se alinha perfeitamente e o plano realmente funciona. Após terminar minha salada e asas, comecei a limpar. Limpar após essa multidão levou um tempo considerável. Tive que guardar as sobras na geladeira e no freezer. Passava da meia-noite quando me sentei à mesa com a última cerveja da noite, finalmente podendo relaxar. Emily entrou na sala
e sentou-se do outro lado da mesa. Perguntei se ela estava feliz e se era isso que ela queria. Questionei por que as pessoas começaram a formar tais opiniões. Perguntei se eu fiz algo para dar essa impressão e sugeri que talvez fosse culpa dela. Ela respondeu mencionando o incidente em que fui pego com meu chefe, questionando se alguém pensaria que era isso que mulheres promíscuas fazem. Emily expressou sua frustração por eu não ter ido até ela se tivéssemos algum problema, em vez de convidar todo o bairro. Sorri e perguntei se tínhamos um problema. Ela continuou, explicando que nunca quis ser rude comigo e que nunca pensou que eu descobriria sobre meu chefe. Ela me acusou de machucá-la intencionalmente. Ressaltei que dar uma festa surpresa para minha amada esposa em nossa casa não poderia ser pior do que ser infiel fora do nosso casamento. Sugeri que poucas pessoas concordariam com a perspectiva dela. Finalmente, ela disse o que eu estava esperando ouvir há tanto tempo. Emily argumentou que se eu tivesse estado mais presente, nada disso teria acontecido. Ela alegou que eu não prestei atenção suficiente a ela, deixando-a vulnerável às investidas de Jeff. Não pude evitar rir com vontade. Ela estava tentando me culpar e me fazer pedir desculpas por suas próprias ações. Parecia tão tola para mim. Ao fechar a porta do quarto atrás de mim e trancá-la, uma profunda satisfação me envolveu. Minhas correntes foram quebradas. Eu estava emocionalmente liberado e, em breve, legalmente livre. Ansiei por minha nova vida. Tudo bem, essa foi uma história divertida. Agora vamos para outra empolgante. Fiquem ligados e vamos mergulhar. Você sabe, eu deveria estar no trabalho agora, mas em vez disso, estou surpreendentemente calmo, sentado à mesa da cozinha, desfrutando de uma xícara de café recém-preparado. Eu precisava disso para acalmar meus nervos. Sempre achei isso uma rotina muito reconfortante. Costumava fazer isso regularmente quando nossos filhos eram pequenos. Acordava cerca de 1 hora antes do resto da casa, só para saborear a paz e a tranquilidade. Era uma espécie de hobby meu. Sou Evan Johnson, para ser preciso. Estive felizmente casado por 25 anos. Bem, estava felizmente casado até algumas horas atrás. Temos 4 filhos, e o último saiu de casa no último ano. Minha esposa parecia estar lutando com o que chamava de síndrome do ninho vazio. Então, encorajei-a a encontrar um hobby. Acho que ela encontrou um. Há 1 hora, eu não sabia o nome dele. Ela apenas o chamava de Garanhão e o incentivava com frases como: "Faça isso, Garanhão. Vamos lá, amor. Sei que você consegue." Era estranho que o aroma do meu café favorito enchendo a casa não interrompesse suas atividades. Normalmente, quando eu preparava café, minha esposa Audrey corria a escada abaixo antes mesmo de estar pronto. No entanto, Audrey parecia bastante ocupada, o que talvez explique por que ela ainda não havia notado o aroma do café. Houve mais palavras trocadas entre eles. Ela pediu que ele dissesse o quanto era melhor do que seu marido covarde, e ele respondeu: "Meu Deus, você é muito melhor." Considerei engatilhar a trava de segurança da minha arma, decidindo que era uma medida cautelosa, caso necessário. Afinal, o namorado dela era policial. Como eu sabia disso? Porque quando cheguei em casa cedo, o uniforme e o cinto de equipamentos dele estavam espalhados pelo chão da minha sala de estar, junto com todas as roupas da minha esposa. Em meio à troca apaixonada, suas palavras eram claras. "Isso, amor, faça isso por mim, mais forte. Nunca senti nada assim até você aparecer, e graças a Deus você apareceu." O rangido constante da cama e o baque rítmico da cabeceira contra a parede dificultavam minha concentração na tarefa em mãos. Não tinha certeza de quanto tempo eu tinha, mas, julgando pela duração de suas atividades no que costumava ser meu quarto, um lugar que eu não tinha intenção de entrar novamente, parecia que eu tinha tempo de sobra. Era evidente para mim que esse não era o primeiro encontro deles, pois ouvi minha esposa expressando o desejo de aumentar a frequência. Droga, amor. Precisamos encontrar uma maneira de nos encontrar 2 ou 3 vezes por semana, em vez de apenas ocasionalmente. Esse sentimento veio da minha amada esposa, ou pelo menos acredito que foi isso que ela disse. Como acabei no meio desse pesadelo? Foi realmente estúpido. Fui para o trabalho e esqueci minha maleta. Na verdade, deixei-a na garagem porque a coloquei lá para resgatar o gato debaixo do capô do meu carro e esqueci da maleta. Tab era nosso segundo gato.
Numa manhã fria de inverno, há muitos anos, esqueci de bater no capô antes de ligar o carro. E esse foi o fim de Clarence, nosso primeiro gato. Não há nada como o som que um gato faz quando fica preso numa correia do ventilador, girando a cerca de 1000 rotações por minuto, sem mencionar todo aquele pelo voando. Clarence não foi esperto o suficiente, e aparentemente eu também não fui. Você nunca vai deixar aquele fraco que chama de marido te tocar novamente, não é? Não, ele nunca vai me tocar novamente, eu juro. Minha maleta não era tão importante, então eu ia simplesmente deixá-la para trás, mas tinha que visitar um cliente que me levou direto para casa. De qualquer forma, virei na minha rua e imediatamente vi um carro de polícia preto e branco estacionado na frente. Senti como se alguém tivesse me apunhalado no coração. Presumi que algo terrível havia acontecido com minha devotada esposa. Estacionei na entrada, quase atingindo o Lexus LS prata novinho da minha esposa. O gnomo de jardim de gesso dela não teve tanta sorte. Nem fechei a porta e corri para dentro de casa. Foi assim que acabei aqui, bebendo café. Me toma agora, garanhão. Me faz sentir bem, meu Deus. Nunca senti nada tão bom. Era muito desagradável. E em vez de café, eu realmente queria uísque, mas achei que ainda precisava de uma cabeça clara. Tive que admitir que seus gritos apaixonados eram muito perturbadores, e vê-los era ainda pior. Mas eu tinha que ver, nem que fosse apenas para obter o vídeo e o áudio necessários. Honestamente, vê-los rolando na minha cama não foi a parte mais perturbadora. A parte mais desagradável foi a humilhação verbal que minha esposa jogou sobre mim. Meu Deus, você é muito melhor que Evan. Me dá tudo, amor, tudo. Aparentemente, isso realmente incentivou seu amante, porque a casa inteira começou a tremer junto com a cama, e seus xingamentos e grunhidos subiram alguns decibéis. Deixe-me dizer, é um choque quando sua esposa dorme com o amante na sua cama conjugal. E sim, eles fizeram isso do meu lado. Minha esposa estava ofegante, montando o estilo cowboy e dizendo ao amante o quanto isso a excitava. Foi quando corri para o banheiro, me curvei sobre o vaso sanitário e vomitei meu café da manhã. Fiquei surpreso que eles não ouviram ou sentiram o cheiro, mas acho que estavam profundamente focados em suas atividades. Uma parte de mim achava difícil acreditar, mesmo depois de testemunhar e ouvir o suficiente para convencer um júri do que estava acontecendo. Mas minha esposa tinha 50 anos e o cara com quem ela estava dormindo não podia ter mais de 30. Ele estava em excelente forma e minha esposa não era páreo para ele. Eu posso não ser um homem másculo, mas, vamos lá, por que ir atrás da esposa de outra pessoa que está em forma? Simplesmente não faz sentido. Parecia se arrastar para sempre, mas após cerca de 90 minutos, de repente ficou muito quieto. Acho que eles devem ter feito uma pausa. Então ouvi minha esposa perguntando: "Que cheiro é esse?" O namorado dela não respondeu, só a ouvi exclamar: "Meu Deus!" Houve muita comoção, abrindo e fechando portas de armários, gavetas de cômoda e cestos de roupa suja. Presumi que estavam limpando qualquer evidência do caso deles. Fiz uma nota mental para fazer um teste de doenças venéreas. Eles me viram ao mesmo tempo, e Audrey engasgou porque, bem, lá estava eu. E o amante dela fez o mesmo. Ele olhou para o uniforme e pareceu desanimado. "Não está aí, garanhão, sua arma de serviço. Seu chefe a levou quando saiu, cara atencioso." Ele quase começou a desaparecer diante dos meus olhos, e então vi seus lábios tremendo de desespero. Ele caiu de joelhos, perdendo o lençol no processo, procurando freneticamente pela pilha no chão. Ele levou isso também. Acho que ele chamou de sua arma de arremesso. Acho que o que realmente o chateou foi o fato de o número de série ter sido removido. Isso dá uns 5 a 7 anos, não é? O ex-oficial Sted Johnson parecia arrasado com essa revelação. Como eu disse, ele é um cara atencioso. Tivemos uma boa conversa enquanto vocês dois pombinhos estavam ocupados lá em cima. Audrey olhou rapidamente pela janela em direção à rua. Sim, ele levou o carro de patrulha também. Seu chefe mencionou que você estava fornecendo segurança no canteiro de obras. Ele ia levar seu uniforme também, mas achou que você poderia precisar dele quando saísse daqui. Mas onde eu estava? Você poderia ligar para sua esposa para uma carona para casa, mas provavelmente não. Ela estava muito chateada com aquele vídeo que enviei por e-mail para ela.
Era difícil entender o que ela estava dizendo, mas tinha algo a ver com o pai dela, que era o chefe de polícia. Como você pôde fazer isso com seus filhos? Ela me contou sobre eles. Você parece ter uma família legal, apesar da situação. Eu estava meio que me divertindo a essa altura. Era como ter um peixe na linha e eu estava apenas puxando. Eu pediria à minha esposa para te levar, mas o carro dela foi apreendido. Audrey soltou um guincho agudo. A polícia apreendeu seu carro, Audrey, porque havia algumas onças de maconha não contabilizada no banco da frente. O sargento Mark disse que normalmente eles apenas aplicam uma multa, se é que fazem algo, mas ele sentiu que me deviam algo por todo o problema que o departamento de polícia me causou. Não se preocupe, ele disse que você provavelmente poderá pegar o carro em alguns dias, após eles terminarem toda a perícia. Meu Deus! A essa altura, ela não estava gritando. Era mais como um gemido triste, semelhante a um cão solitário uivando para a lua. Bem, oficial, acho que é hora de você vestir seu uniforme e sair. E ele o fez. Após ele sair, minha esposa finalmente recuperou a fala. Por favor, Evan, eu te amo. Não significou nada. Foi só uma aventura ou algo assim. Nossa, eu gostaria que você tivesse me dito isso antes. Estava preocupado que você o amasse e fosse se divorciar de mim. Agora me sinto mal. Exagerei, não foi? Você sabe que eu te amo. Claro que te amo, Evan. Por que você duvidaria disso? Bem, além de toda a coisa da infidelidade, fazer amor com seu amante do meu lado da cama e me chamar de idiota coberto de giz de cera, havia alguns outros sinais. Nossa, querida, eu nunca fiz isso de verdade. Era só conversa de quarto para nos colocar no clima. Espera, você disse que exagerei, Evan? O que você fez? Ela parecia irritada. Evan, o que você fez? Até agora, ela parecia estar em choque, mas agora estava claramente nervosa e prestando muita atenção. Bem, me desculpe, mas quando pensei que você não me amava mais, enviei o vídeo para nossos filhos. Só queria que eles vissem quem seria o novo papai deles. Você pode ter que esperar um pouco antes de ligar para eles. Eles pareceram chateados por algum motivo. Pensei que ficariam felizes por você. Bem, foi isso que fiz. Meu Deus, você não fez isso. Eu apenas assenti. Esqueci de mencionar mais uma coisa, mas você provavelmente já sabe que a esposa do seu amante trabalha para a mesma empresa que você. Acho que ela mencionou que é assistente executiva do CEO. Não se preocupe. Pedi a ela para não te demitir, porque você ainda vai precisar do seu emprego, mesmo que seja transferida para Little Rock. Quando falei com minha advogada, ela disse que, como você ganha mais dinheiro do que eu, você terá que me pagar pensão alimentícia por alguns anos. Ela acha que será cerca de $3.000 por mês. Sei que a maioria dos maridos traidores se recusa a aceitar isso, o tipo machão. Mas esse não serei eu. Planejando tirar um tempo do trabalho e fazer uma longa viagem de pesca para lidar com minha dor, como diz a música, Deep Sea Senhorita, pescando no Golfo do México. Não sei exatamente por que a advogada pediu uma foto sua. Ela mencionou algo sobre entregá-la ao seu pai, mas talvez fosse para tê-la à mão caso algum oficial quisesse se envolver em coisas ruins, ou talvez fosse para ver se mais alguém estava interessado em namorar você. De qualquer forma, forneci uma foto para ela. Também compartilhei uma cópia do vídeo com sua mãe e seu pai e todos os seus colegas. Por que você foi tão cruel, Evan? Bem, querida, não estava tentando ser cruel. Só queria que todos soubessem quem é seu novo parceiro. Seus amigos no Facebook pareceram felizes por você. A essa altura, Audrey estava quase em colapso. Ela sentou no chão, envolta em seus lençóis, chorando, balançando a cabeça e murmurando: Isso não pode estar acontecendo comigo. Tudo bem, querida. É hora de se vestir e preparar sua mala. Seus pais devem chegar em breve para te buscar. Me buscar? Bem, claro. Você vai precisar de um lugar para ficar. A casa terá que ser vendida como parte do divórcio. Eu disse a ela mais tarde. Divórcio? Você parece ter algumas perguntas, querida. Isso me surpreende. O que você achava que aconteceria quando eu descobrisse? Bem, você não esperava ser pega. Devemos continuar tendo essa conversa inútil? Por alguns minutos ficou quieto lá em cima. Ela não disse uma palavra, exceto pelo ocasional choro e soluço. Por que os traidores sempre choram quando são pegos? É uma coisa terrível.
Se ser pego é tão desagradável, então, por favor, não traia em primeiro lugar. Cerca de 10 minutos depois, ela desceu as escadas, vestida, mas sem sua mala. Evan, querido, estamos realmente... Então, ouvi o carro dos pais dela estacionando em frente à nossa casa. Adeus, Audrey. Como sempre, segurei a porta aberta para ela, sendo um cavalheiro. Tudo bem, essa foi uma história divertida. Agora vamos para outra empolgante. Fiquem ligados e vamos mergulhar. Aquela noite não correu como esperado. A casa estava estranhamente silenciosa e não conseguia encontrar minha esposa Helen ou nossos filhos. Helen e eu, Mike e Louis, estamos casados há 11 anos. Quando percebi o silêncio, notei uma nota na mesa. Mike, sinto muito, não consigo te contar isso pessoalmente, mas sou covarde demais para te enfrentar. Conheci outra pessoa e me apaixonei. As crianças estão comigo e seguras. Os papéis do divórcio estão no envelope sob esta nota. Como você pode ver, não estou pedindo nada. Helen. Naturalmente, meu dia e minha vida despencaram em instantes. Estava andando pela cozinha, xingando, examinando os papéis do divórcio e finalmente desabando em uma cadeira. Helen estava me deixando a casa e todo o nosso dinheiro, levando apenas roupas para ela e as crianças, junto com seus brinquedos. A parte mais irritante foi a última exigência. Helen queria que eu assinasse papéis de adoção para que meu parceiro adotasse nossos filhos. Parecia um acordo feito. Pelo menos agora eu sabia por quem ela me deixou. Henry Carslake. Decidi ligar para minha futura ex-esposa. Cumprimentei-a com um seco. Oi, Helen. Ela respondeu com um simples Oi, Mike. Prossegui perguntando sobre sua situação. O que está acontecendo? Helen explicou que conheceu outra pessoa e se apaixonou por ele, como mencionou na nota. Respondi com ceticismo, expressando minhas dúvidas. Claro que sim. Ninguém simplesmente deixa um casamento e dorme com um cara. Só espero que não tenha sido na nossa cama. Helen pediu que eu evitasse xingar e agisse de forma civilizada. Após tomar um banho e trocar de roupa, saí para comer, já que cozinhar não era atraente no meu estado de espírito. A comida estava decente, então decidi ir a um bar e tomar alguns drinks. Após o dia que suportei, senti que merecia isso. O homem por quem Helen me deixou era o dono da Carslake Construction Company. Eu havia feito alguns trabalhos para sua empresa no passado, mas isso estava prestes a mudar. Meu amigo Paul me viu no bar e comentou sobre minha rara aparição, perguntando se eu conseguia escapar da minha família por uma noite. Respondi que era algo assim e expliquei que voltei para uma casa vazia com um pacote de papéis de divórcio. Paul expressou sua surpresa ao saber que Helen estava se divorciando de mim e comentou que não viu isso chegando. Ecoei seu sentimento, dizendo que também fui pego de surpresa pelos acontecimentos. Mencionei que ela se mudou com Henry Carslake e Paul ficou surpreso, perguntando se era o mesmo Henry da Carslake Construction. Confirmei que era realmente a mesma pessoa e compartilhei minha suspeita de que ela estava apaixonada por ele. Paul perguntou sobre meus planos e declarei que daria o divórcio a ela, já que ela não queria nada de mim. Expliquei que havia outro formulário que ela queria que eu assinasse, mas que já o descartei. Curioso, Paul perguntou sobre a natureza desse formulário e expliquei que ela queria que eu entregasse as crianças para a adoção por ele, enfatizando que isso não aconteceria. Paul balançou a cabeça em desgosto e fez um comentário sobre Carslake, ao que acrescentei desafiadoramente que estava programado para começar a trabalhar para ele na segunda-feira, mas decidi encontrar outro emprego. No final, assinei os papéis do divórcio, apesar das tentativas de Helen de me persuadir do contrário, e ela eventualmente desistiu. Quando o divórcio foi finalizado, Chloe tinha 10 anos e Lee, 8. Queria me vingar de Carslake, mas não queria acabar na cadeia por isso. Nunca apareci para trabalhar na segunda-feira, e, estranhamente, ninguém pareceu me pressionar sobre isso. Parte da minha vingança contra Carslake ocorreu sem meu envolvimento. Veio da minha conversa com Paul. A notícia se espalhou, e a maioria dos empreiteiros locais se recusou a trabalhar com a Carslake Construction. Eles viram como ele me tratou, então recusaram seus projetos. Embora Henry tenha encontrado outros empreiteiros, eles eram de qualidade inferior, e a qualidade do trabalho sofreu. Após 6 meses, meu divórcio tornou-se oficial. 3 meses depois, Helen e Carslake se casaram. Cuidei das crianças por uma semana enquanto eles foram para a lua de mel. Não fiz isso para ajudá-los,
Apenas achei que uma semana era melhor do que o tempo limitado que eu tinha nos fins de semana. O que me incomodou foi a pergunta da minha filha Chloe. Papai, por que você nos mandou morar com a mamãe e o Henry? Eu não mandei vocês. Sua mãe os levou porque não me ama mais. Se dependesse de mim, vocês poderiam ter ficado aqui, respondi, esclarecendo que não foi minha escolha e que planejava discutir isso com Helen. Quando Helen chegou para buscar as crianças, ela parecia bronzeada e alegre. Disse a Helen para parar de mentir e instei-a a contar a verdade às crianças. Avisei que se ela não o fizesse, eu o faria. Mencionei que as crianças sabiam que eu não pedi que ela as levasse e que lutaria pela custódia se pudesse. Helen se afastou frustrada. A vida como homem solteiro parecia estranha após tanto tempo casado. Alguns amigos tentaram me arranjar encontros, mas eu não estava com vontade de namorar. Queria amor, mas não estava no clima para encontros. Mal sabia eu que minha vida estava prestes a mudar. Meus vizinhos eram Gary e Emily, que se mudaram pouco depois que Helen saiu. A casa deles foi um bom negócio, mas precisava de muitos reparos. Emily trabalhava como secretária e Gary era um militar aposentado. Nos dávamos bem e eles pareciam um casal agradável. Sempre que nos cruzávamos, tínhamos conversas amigáveis. Uma tragédia aconteceu quando Gary teve uma crise de saúde repentina no trabalho. Paramédicos e um médico chegaram rapidamente, mas Gary foi declarado morto no local. A autópsia revelou que ele morreu de um hematoma subdural. Emily ficou em angústia e sozinha. Ofereci minhas condolências e, como os pais dela estavam de férias, acompanhei-a até sua casa e servi bebidas para nós. Escutei enquanto ela chorava e compartilhava seus planos futuros. Emily chorou e adormeceu no meu sofá. Cobri-a com uma manta e dormi numa cadeira, caso ela acordasse durante a noite. Na manhã seguinte, enquanto Emily saía, Helen estava deixando as crianças. Bom ver que você não está perdendo tempo, Mike. Vamos lá, Helen. A pobre mulher acabou de perder o marido. Helen olhou para mim e depois se virou para falar com as crianças. Mais tarde naquele dia, expliquei a elas por que Emily estava saindo da casa. Chloe parecia triste e acho que Lee não entendeu completamente. Emily mais tarde me convidou para o funeral de Gary e eu fui. Felizmente, no Reino Unido, as hipotecas são seguradas, então Emily não ficaria desamparada. Isso era pouco consolo diante de sua perda. Os pais de Emily voltaram da Europa e falaram comigo após o funeral. Assegurei-lhes que cuidaria de Emily, já que, além dos meus colegas de trabalho, eu era seu único amigo. Ofereci-me para ajudar com pequenas tarefas domésticas para manter sua casa em condições habitáveis. Na próxima vez que Helen buscou as crianças, ela permaneceu no carro, o que estava bem para mim, já que não tinha desejo de falar com ela. Emily e eu passamos um tempo considerável juntos, não como casal, mas como amigos se apoiando. Cerca de um ano depois, ouvi Lee conversando com Emily no jardim. Chamei-o, pedindo para não ser um incômodo, mas Emily disse que estava tudo bem enquanto pendurava roupa no varal. Sugeri a Emily que jantasse conosco naquela noite. Lee queria que Emily se juntasse a nós, e todos rimos juntos. Após o jantar, Emily me ajudou a preparar a comida e ficou claro que ela era habilidosa na cozinha. Depois do jantar, ela ajudou na limpeza e ficou conosco por um tempo antes de ir para casa. Agradeci a Emily pelo jantar e por aceitar o convite. Ao sair, Chloe perguntou com um sorriso se Emily era minha namorada. Respondi que Emily era apenas uma amiga e vizinha, embora secretamente pensasse que seria bom se ela fosse minha namorada. Mantive isso para mim, longe das crianças. Num domingo à tarde, Helen buscou as crianças. Sabia que elas contariam a ela sobre Emily jantando conosco, e eu estava certo. Na próxima vez que Helen veio buscar as crianças, ela estava particularmente interessada em Emily. Disse que Emily era apenas uma amiga e que o que eu fazia não era da conta dela. Helen mencionou que não conseguiu tudo o que queria. Retruquei que ela me deixou por uma vida de luxo com ele e que ele poderia ter seus próprios filhos se quisesse. Expressei minha forte oposição a ele adotar nossos filhos, enfatizando como ele tomou minha esposa e arruinou nosso casamento. Helen fez beicinho e foi para casa, mas sorri sabendo que a tinha irritado. Um ano depois, não via Emily há algumas semanas, em parte porque estava muito ocupado. Meu amigo Paul estava refazendo a fiação de uma casa para um casal jovem
e me pediu para fazer uma oferta para uma religação completa de encanamento. Minha oferta foi aceita, e tive semanas ocupadas terminando tudo. Enquanto trabalhava na casa com Paul, ele me mantinha atualizado com notícias sobre Karslake. Ele ainda tinha que usar muitos profissionais não locais, já que a maioria dos caras locais se recusava a trabalhar para ele. Com o trabalho na casa concluído, finalmente tive um tempo para relaxar. Decidi convidar Emily para jantar fora. Ela concordou e marcamos para sábado à noite. Quando entrei atrás de Emily, fiquei sem fôlego. Ela era uma mulher pequena com um corte de cabelo pixie. O vestido que ela usava destacava sua figura esguia e pela primeira vez comecei a me sentir atraído por ela. O jantar correu bem e passamos muito tempo discutindo nossas vidas. Mais tarde, naquela noite, acompanhei Emily até sua porta e ela expressou sua gratidão por uma noite maravilhosa. Sorri em resposta e antes que eu pudesse responder, ela me surpreendeu com um beijo apaixonado que me deixou sem fôlego. Depois, ela sugeriu que saíssemos novamente para ver aonde as coisas poderiam levar e me deu boa noite, beijando-me na bochecha dessa vez. Saímos novamente e dessa vez isso levou a passarmos a noite juntos. Apesar de sua estatura pequena, Emily era incrivelmente apaixonada e foi uma experiência completamente satisfatória. À medida que Emily e eu passávamos mais tempo juntos, ela eventualmente vendeu sua casa e se mudou comigo. As crianças estavam felizes com minha vida amorosa e ficou claro que elas informariam Helen, que não ficou entusiasmada com isso. Ela não me queria, mas Emily sim. Um ano após nosso primeiro encontro íntimo, Emily e eu nos casamos. Quando as crianças informaram Helen, ela apenas bufou e se virou. Emily e eu tivemos 2 filhos próprios, Gary e Robert. Meus filhos mais velhos agora tinham idade suficiente para visitar por conta própria, o que reduziu meu contato com Helen. Anos se passaram, e um dia, Chloe anunciou seu noivado. Seu namorado Josh havia pedido ela em casamento na noite anterior. Como pai, ofereci ajuda com as despesas do casamento. Chloe explicou que inicialmente achavam que não precisariam de assistência financeira, mas Henry ofereceu cobrir os custos com a condição de que ele a levasse ao altar. Chloe recusou, e Henry retirou seu apoio financeiro, deixando-a chateada. Fiquei frustrado com as ações de Karslake, e Emily sugeriu usar o dinheiro da venda de sua casa para cobrir as despesas. Hesitei, considerando que era o dinheiro dela, mas ela insistiu e me encorajou a informar Chloe que cobriríamos os custos. Chloe ficou radiante quando compartilhei a notícia e estabelecemos um orçamento que acomodava tudo o que eles queriam para o casamento, mantendo-se abaixo do orçamento. No dia seguinte, Chloe me informou que Henry estava furioso e Helen estava claramente infeliz. Uma tarde, Lee apareceu sem aviso no nosso jardim, querendo sair de casa porque estava cansado de ouvir sua mãe e Henry discutirem. Emily perguntou se eles ainda estavam discutindo sobre o casamento, mas Lee revelou que era outra coisa. Ele mencionou ter ouvido os momentos íntimos deles e sugeriu que Henry não estava se saindo bem na cama. Rimos da situação e não pude evitar sentir uma certa satisfação por Helen ter me deixado por alguém que não conseguia cumprir suas responsabilidades quando importava. Lee decidiu passar a noite na nossa casa para evitar conflitos em casa. No dia do casamento de Chloe e Josh, Helen não parecia satisfeita. Chloe disse a ela que ela e Henry se sentariam atrás de Emily e de mim durante a cerimônia. O serviço na igreja correu bem. Concordei que Helen se sentasse na mesa principal na recepção, enquanto Henry sentou com Emily, Robert, Gary e Lee. Após todos os discursos, os fornecedores removeram algumas mesas para abrir espaço para a dança. Josh e Chloe lideraram a primeira dança, e Emily e eu nos juntamos a eles, junto com Helen e Henry. Mais tarde, nos encontramos no bar, e Gary e Robert estavam sentados com uma das damas de honra de Chloe e seus filhos. Lee perguntou a Emily se ela queria dançar, e eu o encorajei a ir em frente. Helen aproveitou a oportunidade para se aproximar de mim, claramente tendo tomado alguns drinks, e tive a sensação de que esse encontro poderia não terminar bem. Ela começou a comentar sobre Emily e eu, observando o quão jovem Emily parecia e como ela não havia envelhecido, apesar de ser mãe de 2 meninos. Helen continuou criticando a aparência de Emily, mencionando seu peso e vestimenta.
Lembrei-a que estávamos divorciados e que ela não tinha mais o direito de comentar sobre minha vida. Helen continuou fazendo comentários depreciativos sobre Emily, e eu defendi minha esposa, dizendo a Helen que Emily era mais mulher do que ela jamais foi. Até insinuei minha vida íntima satisfatória com Emily. Helen ficou atônita quando Henry se juntou à conversa. Apontei para Helen que, quando ela me deixou, achava que estava trocando por algo melhor, e talvez estivesse ou não, mas eu havia seguido em frente. Eu tinha minha própria vida, uma esposa amorosa e 4 filhos maravilhosos. Afastei-me, deixando Helen e Henry com seus próprios problemas. Emily e eu dançamos uma música lenta, e enquanto dançávamos, ela perguntou sobre a troca no bar. Pedi que ela me beijasse, prometendo explicar depois. Compartilhamos um beijo, sabendo que Helen estava olhando. Após o beijo, sorri para Helen, que se virou para pedir outro drink. Ao olhar para Emily, não pude evitar pensar que realmente havia trocado por algo melhor na minha vida.